Vamos dar mais um pulinho lá em Brasília para falar com a Yasmin Costa. A gente destacou aqui mais cedo para você que a Yasmin vai sair de folga a partir de amanhã. Ela tá toda alegre, feliz, tá bastante concentrada hoje, que é o último dia. Só sorrisos para quem apenas nos ouve pela Rádio Jovem Pan. Uma alegria só vendo, né, Yasmin? Mas como o Brown disse que vai te explorar até o final do dia, porque você ainda não está de folga, farei então aqui a minha parte da exploração, combinado? Não só a Yasmin Costa vai sair de folga, como também o presidente Lula vai descansar, está descansando ou vai descansar até o dia 3 de janeiro, é isso, Yasmin? Mas pensando lá na frente, o que está programado para a volta do presidente? Vamos lá, Lívia. O presidente Lula sai efetivamente de recesso hoje e vai até o dia 3 de janeiro. Inclusive, foi o próprio presidente Lula que confirmou essa informação de que iria tirar esses dias de recesso. Ontem, ele foi fazer uma visita no hotel de trânsito da base aérea, onde estão aqueles refugiados que chegaram no terceiro voo vindo de Gaza. Ele inicialmente iria participar de um almoço, foi inclusive no horário do almoço, mas chegou lá, fez uma breve fala, conversou com os refugiados, fez uma breve fala para eles e, depois de 40 minutos, deixou o local. Na saída, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, ele falou com a imprensa, disse o seguinte, voltou a confirmar essa informação de que Lula vai entrar de recesso e que nesse período que Lula estiver de recesso, alguns ministros estão escalados, estão na escala para continuar tocando a agenda, porque para 2024 eles já estão com alguns planos. Inclusive, antes de falar os planos, a gente tem a fala do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, falando como vai ser essa semana de recesso do presidente Lula, que vai estar no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Final da primeira semana de janeiro, o presidente já estará trabalhando normalmente. Mesmo durante esses dias de recesso, o presidente continua acompanhando, tudo aquilo que está acontecendo. Nós teremos uma equipe trabalhando aqui normalmente durante toda essa semana e o presidente fica monitorando e coordenando todas as nossas ações. Pois é, o que é a previsão já para 2024? O presidente Lula, já no primeiro semestre de 2024, ele quer fazer uma visita a todos os estados brasileiros, principalmente aqueles que ele não visitou esse ano. Por quê? Porque a gente está falando de um ano de eleições municipais e o Partido dos Trabalhadores, que a gente ouve muito, é de que quer usar o mandato do presidente Lula, que ganhou a eleição no ano passado, para tentar ali emplacar um grande número de candidatos eleitos nas prefeituras, nos estados e também nos municípios. E por isso Lula já no primeiro semestre vai fazer essa grande agenda. Fazendo o que nesses estados? Fazendo entregas de programas, por exemplo, programa de aceleração do crescimento, casas do Minha Casa Minha Vida, essa é a expectativa. Além dele, os ministros também devem acompanhar essa agenda junto com Lula para intensificar, para reforçar essa presença do presidente Lula nos estados. Então, a partir do ano que vem, até o primeiro semestre, a agenda do presidente Lula vai ser essa, intensificada, com bastante viagens pelo país, Lívia. Ano eleitoral, eleições municipais, é completamente compreensível e necessário, pelo menos do ponto de vista do presidente Lula e do PT, cada qual com seus interesses, né, Yasmin? A gente volta a se falar daqui a pouquinho, viu? Bom trabalho para você. Vamos ouvir, então, os nossos comentaristas, começando com a Amanda Klein. Agora, Amanda, depois de um ano, agora 2023, de muitas viagens internacionais, o presidente Lula e comitiva vão agora entrar numa rota de viagens nacionais pelos estados, porque querem eleger o máximo possível de prefeitos. É isso, Lívia, até porque o PT teve seu pior desempenho nas últimas eleições municipais em 2020, então precisa, não elegeu prefeito acho que nenhuma capital, então você precisa retomar e agora com o partido à frente da presidência da República e de alguma forma reabilitado,
de alguma forma não, certamente reabilitado por parte da opinião pública, vai ser muito importante que o presidente Lula seja o principal cabo eleitoral, tanto que ele participou alguns dias de um evento do Boulos aqui em São Paulo, fez sua estreia como cabo eleitoral, apesar do candidato não ser do PT, também pela primeira vez em muitos anos o PT não terá um candidato à Prefeitura de São Paulo, mas conta com o apoio do presidente Lula, deve ter um vice, o presidente ainda tenta atrair Marta Suplicy para essa vaga de volta para o PT e para a vaga de vice de Boulos. Agora, qual a estratégia do Lula? Até retomando um pouco do meu primeiro comentário aqui no Jornal da Manhã, né, na nossa primeira hora de atuação. O primeiro ano do mandato foi dedicado a essa reabilitação da imagem internacional do Brasil, que andava muito desgastada no governo anterior de Jair Bolsonaro, em que ele colecionou rusgas com vários aliados e não colocou a seara internacional, o cenário internacional no âmago da sua agenda, como uma das prioridades de sua agenda política. E o Lula é o inverso disso. Então ele viajou à beça para o exterior, foi criticado por isso, provavelmente perdeu popularidade por isso, e nesse segundo ano já disse em alto e bom som que vai circular, fará muito menos viagens internacionais. O Alckmin fará essa participação em alguns momentos, mas ele vai se concentrar principalmente no Brasil. Por exemplo, ele teve em vários estados, mas não teve em Minas Gerais esse ano ainda, que foi fundamental para que ele se elegesse no segundo turno. Teve uma vitória apertada sobre Jair Bolsonaro. Além das eleições municipais, tem uma questão de popularidade também. A rodada de pesquisas, divulgar várias pesquisas, né, de institutos diferentes, Datafolha, IPEC, Quest, Poder Data, todos eles identificaram um aumento da rejeição a Lula e um pequeno, se não uma derrocada no índice de popularidade, de aprovação, mas uma pequena diminuição no seu índice de aprovação e um aumento do índice de rejeição. O que isso significa? Que o Lula precisa concentrar a sua agenda internamente e ainda tem muito o que crescer, principalmente naquele eleitorado, se não é o eleitor fanático do Jair Bolsonaro, porque esses não tem como converter mesmo, e o Planalto sabe disso, mas ele pode atuar entre várias faixas de jovens, até mesmo de um grupo de evangélicos, de pessoas que ainda estão dispostas a ouvir o que o governo tem para oferecer. E o governo está matutando, quebrando a cabeça para entender por quê, apesar do crescimento que deve ficar perto dos 3%, muito acima do previsto pelo mercado em 2023, e apesar da retomada de todos aqueles programas sociais do PT, ele não conseguiu aumentar. Isso não foi suficiente para aumentar a popularidade do presidente Lula. Portanto, eles vão ter que aprofundar e manter essa trajetória em 2024 para tentar alavancar essa popularidade e eleger prefeitos pelo país. Agora, Beraldo, você também vê nessa agenda de 2024, nessa decisão de Lula de fazer uma turnê pelos estados brasileiros no ano que vem, também uma resposta à agenda internacional que foi tão intensa nesse ano, como lembraram a Lívia e a Amanda. Será que é justamente uma tentativa de Lula de se contrapor a essas críticas por ter visitado tantos países no exterior e agora vai tentar passar mais tempo aqui no país, Beraldo? Imagina, Brown, naquele mundo encantado do Palácio da Alvorada, a crítica não chega. A gente teve nesse primeiro ano de governo Lula essa agenda intensa de viagens internacionais que produziram nada, produziram vergonha para o Brasil. A gente precisa lembrar que o Lula ignorou a presença de Zelensky, foi o único líder mundial que ignorou a presença de Zelensky na reunião que tiveram ali vários líderes importantes e Lula fez que não viu e tal. Depois teve o episódio da viagem da China, onde Lula levou João Pedro Stedley na comitiva oficial, chefe de um grupo que invade propriedade privada. Um Brasil que tem o seu PIB dependente do agronegócio fica passando a mão na cabeça de invasor de terras. Então a agenda internacional de Lula foi um fracasso. O discurso dele completamente antiquado, não está em sintonia com a realidade. Se colocou ali como grande solucionador de conflitos pelo mundo, mas não tem densidade, não sabe usar a força do Brasil para ser um player importante no cenário geopolítico. Então, esse primeiro ano de lua de mel, porque de concreto mesmo não veio nada. Ano que vem, o brasileiro vai continuar pagando conta de viagem. Vejam, o presidente anuncia que vai passar por todos os estados para fazer campanha política. Por que nós temos que pagar por isso? É uma vergonha e isso acontece, a gente fica assistindo, só nos resta trabalhar, pagar mais imposto para bancar essa festa.